dia, meus irmãos queridos. Graças a Deus porque vocês estão aqui. E graças a Deus porque eu estou aqui. Porque todos nós estamos aqui. E este é um momento muito bom e muito precioso. Coube para mim hoje discutir sobre a parábola chamada do rico insensato. O rico insensato. Em Lucas capítulo 12, de 13 a 21, está a história dessa parábola. Na fala de Deus, nessa parábola, há uma fala de Deus para o rico. E nessa parábola, nessa palavra, Deus usa a palavra louco. A nossa tradução insensato é uma tradução muito light, né? Que na verdade ele é a palavra muito forte. Existem vários termos em grego que descrevem loucura, mas a palavra usada aqui é a mais forte de todas: afron, semiolho, estúpido, bobalhão. Então essas são as características que são dadas àquele homem no centro da parábola. Bom, vocês têm a folha e vejam comigo. O ser humano é um ser econômico, ou seja, capaz de possuir coisas. Todo ser humano tem esse potencial de possuir coisas. Eu casar, falando meu, eu quero um carro que eu posso chamar de meu. Eu quero uma casa que eu posso chamar de minha. É natural no ser humano, é um instinto natural de querer possuir. Foi feito a Jesus um pedido. Jesus estava diante da multidão, ensinando, e um homem levantou o braço. Senhor, manda meu irmão repartir a herança comigo. Fez um pedido a Jesus. O pedido não era descabido, porque os rabis, os mestres, eles davam aconselhamento em todas as áreas da vida, inclusive na área das finanças. Era natural que a pessoa pedisse ao líder, ao mestre, como eles chamavam de mestre, natural que pedisse a ele um parecer. E foi feito então esse pedido. A resposta de Jesus foi que não estava dentro do propósito dele, não estava dentro do propósito de Jesus repartir a herança, se intrometer na vida financeira das pessoas. O ministério de Jesus era específico: veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para distribuir herança, ele não veio para se intrometer na parte da divisão de bens. Então, continuando, foi feito a Jesus um pedido para interferir em um problema de partilha de herança. Jesus se recusou e propõe um provérbio, aceito como verdadeiro. O provérbio é: a vida de uma pessoa não consiste nos bens que por acaso possua. Em vez de tentar resolver o problema daquele moço que estava um problema para receber a herança, em vez disso Jesus enuncia um provérbio: a vida de um homem, de um ser humano, não consiste nos bens que por acaso possua. A parábola tem como finalidade esclarecer esse provérbio. Jesus fala de um provérbio e depois ele vai esclarecer esse provérbio usando uma parábola. A parábola a palavra parábola é uma palavra que tem o seguinte sentido: você tem aqui uma verdade, mas não está muito clara. Você coloca outra coisa ao lado para clarear aquela ideia. Então, a ideia de que a vida não consiste em bens está no provérbio. Jesus conta a parábola para lançar luz.
Parábola quer dizer isso, uma coisa jogada ao lado da outra para dar sentido à outra. Então Jesus falou, a vida de uma pessoa não consiste naquilo que ela possui. Aí ele conta a parábola. Então a parábola, ele fala, ele pronuncia um verdadeiro provérbio, mas ele esclarece com a história de um homem rico, que é a parábola. A parábola era uma história criada pelos mestres. Jesus não foi o único mestre que usou parábolas. Ele é conhecido pelas parábolas. Mas os outros mestres também usavam parábolas. E o povo estava acostumado com isso. Então vamos analisar ligeiramente o que nós podemos, o que nós achamos para selecionar nesta parábola. Primeiro, Jesus ensina que os nossos bens são bens outorgados, ou seja, não são produzidos por nós mesmos. A terra daquele homem produziu muitos frutos. A terra produz os elementos formadores da riqueza. A riqueza não é construída, nós não construímos nossas riquezas. As riquezas fazem parte de transformação do que Deus colocou na natureza. É só isso. Deus nos colocou aqui no mundo, criou o mundo com muitas coisas, colocou aqui e diz, transformem aquilo que for bom para você, que vocês quiserem. E na transformação, nas transformações, nós vamos querer a riqueza. Então, a riqueza não tem origem no nosso esforço apenas. Tem origem nos recursos que Deus deixou a nosso favor. Enriquece aquele que sabe transformar a natureza para conseguir bens. A pobreza que nós combatemos, que o governo combate, ela é em parte por uma conduta humana. Certa vez estavam mostrando uma população carente de algum lugar que precisava de socorro. Eles não tinham alimento. Mostrou a área deles, um matagal. Ora, se tem matagal, nasce milho, nasce feijão, nasce arroz, nasce abóbora. Se o mato está desse tamanho, é só cortar o mato e plantar batata. Mas não, eles não querem transformar a natureza, querem apenas que os outros que já transformaram venham em seu socorro. Então, muitas vezes, a pobreza é fruto, não é da pobreza que Jesus fala da riqueza, mas é fruto de insensatez. Não ter nada é insensatez. E ter muito e não valorizar também é insensatez. É loucura não transformar a natureza em seu favor. Quando eu era pequeno, eu tinha 6 anos mais ou menos, meu pai, que nós tínhamos saído do Espírito Santo, fomos para o Rio de Janeiro. Meu pai foi trabalhar na construção civil, aprendeu alguma coisa, mas ele nunca foi feliz, porque meu pai era da roça. E no tempo do governo Getúlio Vargas, numa época, Getúlio Vargas distribuiu umas pequenas propriedades no município de Itaguaí. E eu não sei como meu pai descobriu aquelas ofertas e tomou posse de uma daquelas propriedades. Eram 10 hectares, cada sítio, 10 hectares. E meu pai tomou posse daquela propriedade. Não tinha nada lá, era uma antiga fazenda de boi e lá não tinha nada. Nós chegamos, meu pai foi, num dia saímos cedo de casa, a gente morava em Nova Iguaçu, saímos cedo de casa, fomos para lá. Lá não tinha nada, só tinha um matagal. Só tinha um matagal. Competia a gente transformar o matagal numa terra produtiva. Muita gente não tinha essa ideia. Chegamos lá, no matagal, não tinha casa. Então o papai falou, primeiro precisamos de um abrigo. Aí construiu uma choupana com folha de coqueiro. E a partir do dia, nesse mesmo dia, nós cavamos um poço
água, para ter água. Então, a primeira coisa que fizemos foi isso. Cavamos um poço, tinha água. Meu pai fez uma choupana para a gente dormir nessa choupana. E começamos a trabalhar. Quando Iracema conheceu, era um lindo do sítio. Era um lindo laranjal. Meu pai melhorou de vida com o produto da plantação de laranja, transformou. A riqueza é isso, é a transformação daquilo que está na natureza. Então a riqueza é outorgada, ela não é assim, eu vou construir uma riqueza, não. Você vai criar meios de transformar o que Deus deixou na natureza para transformar aquilo num bem. E Deus é a favor disso. Quando eu comecei a ler essa parábola, eu falei, mas essa parábola, ela é para pregar numa igreja de gente rica, né? Que é uma parábola que tem a ver. E como aqui não temos nenhum rico, eu falei, essa parábola talvez nem seja adequada para nós. Não tem nenhum rico aqui. Mas há igrejas que têm muitos ricos. Tem muitos ricos. E esta parábola, ela mostra que os recursos vêm da natureza. A terra produziu. Foi isso. A história diz assim: um homem tinha uma terra que produziu muito fruto. Terra produziu. Então, os bens são outorgados. Os bens não são coisa que nós fizemos cair, mas nós transformamos a natureza em riqueza. Onde as pessoas souberem transformar a natureza em riqueza, em bens, elas vão produzir os bens necessários. Então nós chegamos lá, com o tempo nós construímos uma casa. Nossa casa era de taipas, eram ripas de madeira, passado de barro e um teto de folha de coqueiro. Se eu tiver que fazer uma casa dessa, hoje eu vou saber fazer. Sei preparar as folhas de coqueiro para cobrir. Então nós ficamos ali. Depois construímos uma casa de alvenaria e as coisas foram melhorando, as coisas foram melhorando. Meu pai não ficou rico, mas ficou bem. Não tínhamos falta de nada. Mas foi preciso transformar. A riqueza é outorgada por meio do nosso esforço. Deus nos outorga os bens por meio do nosso trabalho, por meio da luta. Então esse homem, ele era um homem que o problema dele agora não era ficar rico. O problema dele agora era lidar com muita riqueza. A falta da riqueza pode ser problema, o excesso da riqueza também pode ser problema. Esse homem estava feliz, ele era rico, estava feliz, até que a terra produziu muito. Estava tudo bem, aquela produção estava boa, ele era rico, mas houve uma situação em que a terra produziu muito. Quem trabalhou na roça sabe disso. Às vezes você faz uma plantação e dá o normal ou não dá nada, e às vezes você faz uma plantação que está muito além do que você esperou. Meu pai falava assim: nós vamos colher aqui 30 sacos de milho, aí vinha, dava 60. Ou às vezes ele falava: vou colher 30 sacos de feijão, aí dava 15. Mas aqui não, subiu. Então, é um problema. O problema dele não era a pobreza, era a riqueza. E nós podemos ser infelizes por não ter nada, ou podemos ser infelizes por ter coisas. Só essas duas coisas que estão aqui. O que aconteceu primeiro? Jesus ensina então que os bens materiais precisam ser administrados de forma racional. Então, a forma de administrar. O que eu faço agora? Que deu tanta... Os celeiros não cabem mais. O que eu faço com tanta produção? Este homem possivelmente tinha uma fazenda de trigo e cevada. Cevada era um cereal inferior que era usado para os animais. Daí o bezerro cevado, bezerro engordado com cevada. Então a cevada era para um animal preparado para uma festa, você colocava ele no banco, dava cevada. E as pessoas comiam pão de trigo. Então o trigo é cevada.
Então era tanto trigo, tanta cevada que os depósitos dele não couberam. Aí ele teve um problema. Há o problema da pobreza e há o problema da riqueza. O problema dele agora é ter muita coisa e não saber o que fazer com aquilo tudo. Esse era o problema. O problema dele era esse. Ele conversa com ele mesmo. Alma, minha alma, eu. Alma sou eu, minha alma sou eu. Alma, tens em depósito muitos bens. O que eu faço? Eu vou construir mais celeiros. Vou derrubar os celeiros que são pequenos e vou construir celeiros maiores. E aí eu vou falar para mim mesmo, olha, você tem muita coisa, muitos celeiros, dá para você viver muitos e muitos anos comendo, bebendo, se divertindo. Foi dessa forma que ele resolveu o problema do excesso de riqueza. Lá nos Estados Unidos, um milionário chamou os filhos e falou, eu não vou deixar a herança para vocês. Eu vou usar isso, vou distribuir a minha riqueza para hospitais, para populações na África, para a pesquisa do câncer. E falou, da mesma forma como eu de pobre fiquei rico, vocês vão ficar pobres e se quiserem ficar ricos vão transformar as coisas necessárias. Aí ele deixou os filhos, ó, cada um que se vira, porque a minha riqueza toda não sempre foi sempre assim. Eu fui pobre e fiquei rico pelo meu esforço. Vocês também vão começar pobres e vão ficar ricos se for o caso. Pois bem, então era o problema de um homem. O homem rico tinha um problema. Não compartilhou o problema surgido pelo aumento de sua riqueza. Também não consultou a Deus para administrar a riqueza excedente. Bom, a gente deve pedir socorro a Deus na pobreza e também na riqueza. O rico também precisa de Deus. Ele também precisa de orientação, ele também precisa de um caminho. E esse homem não sabia o que fazer. Tem gente que não sabe o que fazer da vida porque não tem nada. E agora ele não sabia o que fazer da vida porque tinha muito. E esses bens que ele recebeu, trouxe para ele um problema. Agora, interessante. Ele vivia numa comunidade. Os orientais, isso tudo se passa no Oriente Médio. Onde está o Iraque, o Líbano. Essas histórias, as parábolas se passam por ali. Tanto que o livro que você leu fala o camponês e a poesia, porque é daquelas pessoas. Então havia um lugar de pobreza. Este homem poderia chamar os líderes da comunidade, chamar alguns homens para aconselhamento. Que era um problema dele e um problema da comunidade, que tem um homem com muito dinheiro não sabe colocar. É um problema nosso, vamos ajudá-lo. Se você tiver muito dinheiro e não souber o que fazer, fala comigo, que a gente dá um jeito. Né? Assim que é esse homem. Ele está com problema, está com problema. Como resolver esse problema? Então ele resolve o problema, dá uma solução egoísta, porque ele poderia chamar os líderes da comunidade e falar, olha, estou com esse problema, o que vocês acham que eu devo fazer? E os líderes dizem, não, você distribui um pouco aqui, distribui um pouco ali. Eles iam dar uma solução, mas ele egoístamente, ele discutiu com ele mesmo. Agora minha alma, o que eu faço? Já sei. Vou construir celeiros, vou ter muita coisa e vou viver a vida como filho pródigo. A vida, vou viver. Eu vou viver a vida com esses bens todos. Então ele teve um problema. O problema ele tentou resolver da forma egoísta. 2 comentários. O homem rico não compartilhou o problema surgido pelo aumento da sua riqueza. Ele tentou resolver sozinho, pediu ajuda. Também não consultou a Deus para administrar a riqueza excedente. Era isso que ele tinha que fazer.
Ele nem consultou o próximo e nem pediu ajuda de Deus. Pediu a orientação da sua própria cabeça, da sua própria mente. Isso é um perigoso, muito perigoso. Quando a gente acha que tem sabedoria bastante para resolver o problema e não pedir ajuda. Uma das práticas cristãs mais importantes é o aconselhamento. Que nós podemos, diante de um problema, uma doença, um fracasso qualquer, a gente busca um conselheiro para nos orientar. E oramos. Então esse homem, ele nem procurou a ajuda da comunidade, dos outros homens, tinha outros grupos também lá, ele podia reunir os outros grupos e falar, vocês receberam muito, a minha não deu nada, então leva um pouco da minha. Ele tinha um jeito, ele podia compartilhar a riqueza, mas não, ele preferiu dar a solução dele mesmo. A solução dele mesmo é essa. A alma, quer dizer, eu, dando ordem para ele mesmo. Você vai guardar tudo isso, colocar novos celeiros, vai encher com esses alimentos e fica um papo pro ar, gozando a vida por muito tempo. Esta foi a solução dele. Então, o homem rico não compartilhou o problema surgido pelo aumento da sua riqueza. Também não consultou a Deus para administrar a riqueza excedente. Ele nem consultou a Deus, nem consultou o próximo. Ele tomou na cabeça dele. É por isso que Deus, no diálogo, quando Deus dirige a palavra a ele, chama ele de louco. Você é maluco. Isso aí, você vai guardar essa para quantos anos? 50 anos na sua despensa? Você vai colocar no seu armário comida para 30 anos? É absurdo. Mas ele fez isso. E daí, então, ele não compartilhou, ele decidiu por conta própria, segundo o seu próprio coração, não levando Deus em conta, nem consultando as pessoas idôneas. Não consultou ninguém para fazer isso. Ele, então, toma essa decisão. O terceiro item, é preciso lembrar que um dia perderemos todos os nossos bens. Muitos de vocês aqui devem ter conhecido a história de Onassis. Onassis era um homem que foi muito rico, muito rico. Ele era dono de petroleiros, navios de petróleo. Ele tinha um plano. O plano dele era deixar para o filho todo o império dele de navios de petróleo. Então ele estava tranquilo. A hora que eu morrer, meu filho fica com tudo isso. Acontece que o filho morreu. E ele ficou perturbado. Para que eu vou deixar tudo isso? É um problema. Agora é um problema. Para que eu vou deixar tudo isso? E ele entrou num estado depressivo. Mas nós sabemos, irmãos, que o estresse produz queda da resistência imunológica. Uma pessoa num quadro de tristeza, de estresse, ela pode ter baixa da sua defesa imunológica e adoecer com uma doença autoimune. Certo, não? Professor ali. E ele teve uma doença autoimune. E ele morreu. E não tinha ninguém para ficar com os bens dele. Então é isso que Deus vai para ele e diz, olha, é preciso lembrar que um dia perderemos todos os nossos bens. Na fala de Deus ao rico, foi informado que pedirão a tua alma. Essa palavra é recorrer. É a mesma palavra usada quando se recorre à justiça por partilhamento de herança. O homem recorreu a Jesus para conseguir bens. E Deus agora recorre pedindo a alma, pedindo a vida. Aquele homem recorreu, eu quero metade da herança, quero a minha herança. E Deus falou, quero a tua alma. Quando diz que essa noite, vocês leram, eu não estou lendo muita coisa, mas vocês já leram a revista.
Aí ele disse assim, naquela noite, essa noite te pedirão a tua alma. Esse pedir a alma, o mesmo pedido que eles fizeram para a herança. Para pedir a herança. O homem pediu para repartir a herança. Deus pede a alma daquele homem. A vida, ela é muito mais do que os bens. Os bens não garantem vida eterna, nem vida para sempre aqui. O meu amigo Daniel Paixão foi um colega no seminário. E ele se formou depois de mim, porque estava um ano antes de mim. Um ano depois de mim. Ele entrou um ano depois de mim. E ele conhecia muito de fazenda, porque ele foi criado lá em Minas Gerais, em fazendas. Ele era couveiro, vendedor de couve. Ele vendia couve na rua. Aí ele vendia couve na rua. E ele sabia muitas histórias. Ele contou um dia que havia lá um homem, um fazendeiro, não era um bilionário, mas tinha bens. O trabalhador rural, quando começa, ele não tem nada. Depois começa a ganhar. E eles têm meu pai tinha uma maletinha, que depois que ele começou a ganhar dinheiro, ele guardava ali os documentos e aquele dinheiro. Então quando chegava o filho de alguém, ele ia lá na maletinha, abria e dava um dinheiro. E o meu amigo Daniel Paixão falou que tinha um homem lá, um fazendeiro, ficou doente para morrer. E quando ele estava doente para morrer, lá no interior, na roça é assim, a pessoa não morre na UTI, não morre no hospital, morre em casa. E quando a pessoa está no final, que tem lá sempre alguém que entende e diz, olha, ele está no fim. Isso é uma família. Aí vinham os filhos, tinha filho longe, irmãos, pessoas que vinham para ficar ali nos últimos momentos daquele que estava morrendo. Diz que tinha um homem assim, estava lá no finalzinho, morre, não morre, morre, não morre. Daí a família está lá, todo mundo. Aí ele deu uma despertadazinha. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Aí, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro. Naquele finalzinho de vida, já quase morreu. Me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro. Aí correram lá no quarto, né, que ele guardava no quarto, pegaram a maleta dele e ele segurou a maleta. Aí passou um tempo, ele ficou quietinho, alguém foi lá e tirou a maleta. E ele continuou lá como se fosse morto. Daí a pouco ele desperta. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Me dá meu dinheiro. Aí dava a maleta, ele segurava aquela maleta e descansava. Calmo, ficava calmo. E aquilo ficou por várias horas, até que finalmente ele não pediu mais o dinheiro. Ele partiu e o dinheiro ficou. É sempre assim. Quando parte alguém, alguma coisa fica. Sempre que alguém vai, alguma coisa fica. Entende? Então esse era o problema. O Senhor, essa morte desse homem rico não é um castigo de Deus. É uma coisa normal. O pobre morre, o rico morre, normal. Só que ele não sabia que seria naquela noite e estava com planos para muitos anos de vida e comer muito, beber muito e se divertir muito. Pois bem, então nós precisamos lembrar que perderemos os nossos bens. Na fala de Deus, ao rico, foi informado que pedirão a tua alma. Essa palavra, recorre, é a mesma palavra usada quando se recorre à justiça por uma partilha de herança. O rico morre. Aí eu fiz um provérbio. É mais vantajoso um pobre vivo do que um rico morto. É mais vantajoso ser um pobre rico, ser um pobre vivo,
do que o rico morto. Agora ele não vale nada, ele morreu. Então qualquer pobre vivo tem mais valor do que ele. E agora não vale nada. Ele está lá e não vale nada. O rico morre. E esta é uma lição que Jesus quer dar. Os bens, a vida de uma pessoa não consiste nos seus bens. Eu posso ser uma pessoa muito rica. Ele tinha, digamos, 30 navios, o Onassis. Se um navio daquele afundasse, ele poderia também ficar mal, perder um. Então, nós temos a tendência, às vezes, de sofrer tanto por uma coisa que tem. Deus tem o direito de requerer a alma, ou seja, interromper a sua vida. Deus interrompe a vida não porque a pessoa é pobre ou é rica, é porque o programa dele para o ser humano é esse: viver e morrer. O que nós não podemos é achar que se você tem bens, esse conflito está resolvido. Não dá. Não dá. Esse conflito não está resolvido. As pessoas pensam nisso e acham que a riqueza é mais importante do que a vida. Não é. Não é. É importante que Deus quer que você seja um mundo rico. Se Ele criou um universo, um mundo com tantos recursos, é porque é para a gente transformar em riqueza. Transformar em riqueza. Então, não é que Deus é contra os ricos. Deus é contra, Ele não aconselha os ricos que acham que tendo dinheiro tem tudo na vida. Não tem. Contaram a história de dois moços, dois jovens que foram procurar ouro numa mina abandonada. Eles pegaram uma sacola e foram lá procurar ouro. Entraram na mina e começaram a achar, estavam achando ouro e botando na sacola. Os dois, achando ouro aqui, uma pepita aqui, outra pepita ali. E foram colocando na sacola. Num dado momento, a mina começou a desmoronar. Começou a desmoronar e começou a colocar a vida deles em risco. A mina está desabando, eles saem correndo, mas um ficou para trás. Não saiu, outro ficou para trás. Ficou preso lá com a sua sacola de dinheiro. E o amigo não podia salvá-lo, estava preso. Ele não soltava a sacola de dinheiro. Aí ele falou assim: olha, vou deixar você. A mina está desabando, vou deixar você. O que eu digo para a sua família? Diga que eu morri rico. Que a riqueza é mais importante do que a vida, né? Pois bem, vamos concluir aqui. Aceitamos o fato de que os humanos são seres econômicos. Todo ser humano tem potencial para possuir bens. E para ficar rico, muitos têm potencial para adquirir bens, Deus não é contra isso. Jesus tinha contato com ricos e ele nunca condenou rico. José de Arimateia era rico, Nicodemos era rico, Zaqueu era muito rico, Jesus jantou na casa dele e elogiou. Então Jesus não tinha ódio dos ricos. Aquelas ideologias que estimulam o ódio pelos ricos não é uma ideologia bíblica, porque não há nada na Bíblia estimulando a ter ódio porque o outro tem e você não tem. Quando eu era criança, quando nós fomos para esse sítio, tinha uns vizinhos que tinham vindo já de outros lugares e eles trouxeram alguns bens. Tinha um senhor que tinha até uma caminhonete, quando a gente não tinha nem um cavalo, ele tinha uma caminhonete. E a gente não tinha bronca dele não, a gente gostava de ver os seus bens. Eu adorava ver aquele moço ligar, aquele homem ligar a sua caminhonete e sair. Não tem bronca com o rico. O problema é que a riqueza não
supre a vida. A riqueza não é tudo. A riqueza não é tudo. Foi isso que Jesus se ensinou para aquele moço. E quando Jesus falou para ele, um homem fez uma pergunta. Mas Jesus respondeu para todo mundo. O homem pediu, e Jesus lhes disse, eu ensino para todos nós. Aqui há pobre e aqui há rico, e todo mundo tem que saber lidar com essa situação. A melhor maneira de lidar com a situação é trabalhar por riqueza, colocar tudo nas mãos de Deus, repartir com o semelhante e acreditar que aquilo vai passar. O homem que pediu seu dinheiro, pediu, não levou. Ninguém leva. Então nós podemos aprender isso com a parábola, né? Para concluir, aceitamos o fato que os humanos são seres econômicos. Todo ser humano tem o potencial de possuir bens. A questão são os bens, a questão dos bens atinge a ricos e a pobres. A parábola do rico insensato é proposta por Jesus para nos ensinar que devemos considerar as nossas posses como bens outorgados. Tudo vem de Deus. E precisamos considerar nossos bens levando em conta a opinião de Deus. Eu vou comprar um carro novo de 200 mil reais. Pergunto ao Senhor, Senhor, qual é a tua vontade? Eu devo comprar esse carro. Ou conversar com a esposa, conversar com os filhos. Compartilhar sua dúvida financeira. Mas egoisticamente é o problema. Egoisticamente o senhor. Algumas famílias ficam mal porque o marido resolve comprar isso, comprar aquilo, e depois a família vai ter que sofrer para pagar aquelas dívidas que ele fez. Precisamos então considerar nossos bens, levando em conta a opinião de Deus e de pessoas idôneas. A opinião de Deus e a opinião de pessoas sábias devem ser levadas em conta. Por nosso grande potencial para alcançarmos bênçãos materiais, que Deus seja louvado por sua bondade. Então não devemos ficar com raiva de Deus porque alguns são ricos. Não. Querer matar os ricos, destruir os ricos. A riqueza existe porque existe a pobreza. E Jesus falou: os pobres sempre os tereis convosco. Vamos acabar com a pobreza. Não vai. Porque tem tanto recurso e a gente ajuda recurso, depois vem mais aquelas enchentes violentas e leva tudo. 90%, essa última lá, 90% das casas tudo isso. 70% das casas são destruídas. Os bens tudo. Agora nós devemos usar o nosso potencial para ter riqueza. Podemos usar. Não precisamos ser milionários. Precisamos ter os bens para a nossa sobrevivência. Se alguém não está tendo os bens, essa pessoa pode ser ajudada e pode ser aconselhada. Vamos colocar diante de Deus todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Minha prata e ouro. Minha prata e ouro toma. Nada quero nada quero te esconder. É isso. Nossa prata e nosso ouro. Nossa riqueza e nossa pobreza. Nossa casa caindo aos pedaços ou a mansão. Deus é o Senhor soberano. E Ele nos dá os bens, pede os bens. Dá a vida, interrompe a vida. Queria sugerir para os irmãos, eu não coloquei aqui mais um exercício para a classe. Como você tem lidado com a situação dos bens, com o seu relacionamento com os bens? E qual você acha que seja a liderança de Deus na sua vida financeira?
Como é que eu tenho experimentado tudo isso? Como é que isso tem ajudado? Tá bom? Alguém tem uma pergunta? Por favor? Ninguém? A parábola ensina que não saber lidar com a riqueza e a pobreza é ser insensato. A palavra insensato é uma palavra forte, afron. Afron quer dizer, frame é a mente, sua possibilidade total de existir como um ser relacional, é a mente. Ali ele é sem miolo, desmiolado. Uma pessoa que não paga a dívida que tem para fazer uma viagem para o Nordeste, você deve R$100. Não paga. Aí você recebe o convite que a sua prima, em 3º grau, vai casar lá no Alasca. Aí você não paga e gasta o dinheiro fazendo uma viagem para o casamento. Comprar roupa de casamento. Hoje em dia é tudo alugado. Mas no nosso tempo, a pessoa era convidada para ser padrinho de casamento, ele tinha que comprar roupa. Então, o caso de pessoas que pediam um empréstimo para comprar roupa para o casamento, e ficou aí, podendo empréstimo. O rico e o pobre devem ter sabedoria. Não usar os bens de forma sábia é burrice, é tolice, é insensatez, é desmiolamento. É isso. O bom senso deve ser usado. Eu não posso, se eu estou devendo R$500, não posso fazer uma viagem gastando dinheiro para visitar meu tio-avô lá no outro lado do mundo. Eu, Deus, primeiro tenho que pagar minhas dívidas, essa é a sabedoria. Dar calote é pecado. Calote é pecado. Há muitos crentes caloteiros que assumem o compromisso e não pagam. É pecado. Paulo falou assim, que ninguém deva nada a ninguém, a não ser o amor. Só isso. Não tem como. Mas o que Jesus está dizendo é que nós precisamos entender que mais importante do que a vida, mais importante do que os bens, é a vida que Deus dá. Porque nós mantemos os bens enquanto estivermos vivos. Quando Deus toma a nossa alma, a pergunta fica, para quem vai ficar? Essa é a grande questão. Muito bem? Obrigado.